E aí, galera do nono, tudo bem? Hoje eu decidi resolver umas questões da página 58 para que eu possa estar ajudando vocês a resolver essa página por completo, caso vocês ainda tenham dúvidas nas resoluções dos exercícios, tá bom? Então, as questões que tiverem item A, B, C, D, E, eu no máximo resolverei 2 itens para que você possa resolver os próximos. Então, a aula hoje ela vai ser dividida em 2 partes. Na primeira parte, a gente vai fazer umas resoluções de exercícios. E na segunda parte, eu vou mostrar como a gente pode resolver uma equação do segundo grau sem a fórmula. E aí, para isso, eu vou aproveitar o gancho e demonstrar a fórmula de Bhaskara, tá bem? Pois vamos então dar início. Na página 58, a primeira questão é a questão de número 50, e ele diz assim: é possível resolver mentalmente algumas equações do tipo ax² mais c, com a diferente de zero e c diferente de zero. Por exemplo, x² menos 1 igual a 24. Equivale a x² igual a 25 e a solução é 5. Resolva mentalmente as equações considerando o conjunto universo, o conjunto dos reais e registre as raízes. Ou seja, só serve como resposta se for números reais. Você não precisa seguir isso daqui tal como ele está dizendo. Dá para a gente fazer isso daqui rapidinho, o cálculo, não precisa ser mentalmente, tá bom? Mas você pode pensar da seguinte forma: qual é o número, tá certo? Que eu subtraio 3 e fico com 33. É o 36. 36 menos 3 dá 33. E para isso aqui dá 36, o x precisa ser 6, porque 6² é 36. Mesmo assim, a gente vai fazer as contas. Ó, questão de número 50. No item a gente tem que x² menos 3 é igual a 33. Vamos passar esse 3 para o outro lado. Então, eu vou ter x² é igual a 33 mais 3. x² é igual a 36. Ó, embora dê para fazer mentalmente, as contas são pequenas para as equações que são incompletas em B, ou seja, para aquelas que só tem o A e o C diferente de zero. X é igual, não se esquecendo que a partir de agora, quando vocês forem tirar a raiz quadrada, vocês precisam colocar o mais ou menos na frente. Então, x é igual a mais ou menos 3. Significa dizer que serve o 3 positivo como resposta, porque... Desculpa, 3 não, né? Raiz quadrada de 36 é 6. Serve mais ou menos 36. X é igual a mais ou menos 6. Serve o resultado positivo e serve também o resultado negativo. 6² é 36 e menos 6² também é 36. Então, eu posso colocar o menos 6 ou o 6 aqui, ó, que vai dar 36. E 36 menos 3 é 33, tá bom? No item B, veja só. Eu preciso fazer uma subtração e a diferença tem que dar 5. Alguma coisa menos 44 dá 5. 49 menos 44 é que dá 5. E para isso aqui ser 49, o x precisa ser 7, porque 7² é 49, tá bom? Mesmo assim, vamos fazer as contas para a gente pôr em prática o processo de resolução das equações. x² menos 44 é igual a 5. Vou passar o 44 para o outro lado. x² é igual a 5 mais 44. 44 estava negativo, fica positivo. x² é igual a 49. X é igual a mais ou menos a raiz de 49. Então, a gente conclui que x é igual a mais ou menos 7. O x1 é igual a 7 positivo e x2 é igual a menos 7. Tá bem? Bom, agora eu vou para a questão 51 para deixar os outros itens
para serem resolvidos por vocês. Quem está fazendo a atividade, né? Claro que essa atividade aqui eu passei ontem, ela é para ser entregue com uma semana. Quem está fazendo a atividade já fez a primeira questão, a questão de número 50, já confere aí se você já acertou o item A e o item B, tá bom? Agora a gente vai para a questão de número 51. A questão de número 51 diz o seguinte: resolva estas equações incompletas considerando o conjunto universo igual aos reais. Primeiro, tente resolvê-las mentalmente. A gente não vai resolver mentalmente, tá certo? Mas a gente poderia pensar assim, ó. Uma coisa, menos 100 dá zero. Somente 100 menos 100 dá zero. Então, 4x ao quadrado precisaria ser 100. Tudo bem? Então, vamos aqui. Eu vou fazer o item A e vou fazer o item F. Item A, 4x ao quadrado menos 100 igual a zero. Passando 100 para o outro lado, 4x ao quadrado é igual a 100 positivo. 100 estava negativo, passou para o outro lado, ficou positivo. X ao quadrado é igual a 100 dividido por 4. E aí 100 dividido por 4 é igual a 25. Então, x ao quadrado é igual a 25. Logo, o nosso x é mais ou menos a raiz de 25. E mais ou menos a raiz de 25 vai dar mais ou menos 5. Desculpa. Então, a gente conclui que o x é igual a mais ou menos 5. Então, eu tenho dois valores para x aqui. Eu tenho x igual a 5 positivo e x igual a menos 5. Os dois resultados servem como resposta. Bom? E agora eu vou resolver o item F. O que é que o item F diz para a gente? O item F, ele dá a equação do tipo... Só subir aqui um pouco. Bem. Item F. A equação é 2x ao quadrado menos 2.450 é igual a zero. Certo? Então, vamos passar o 2.450 para o outro lado. Ele está negativo, vai ficar positivo. Vou botar aqui mais no centro, já que eu já anotei a equação. Então, teremos 2x ao quadrado é igual a 2.450 positivo. Estava negativo, passou para o outro lado, ficou positivo. Então, aqui a gente vai ter que o x ao quadrado é 2.450 dividido por 2. X ao quadrado vai ser igual a 2.450 dividido por 2 é 1.225. Então, x é igual a mais ou menos a raiz de 1.225. Se você não sabe calcular raiz de número alto, você vai por tentativas, tá bom? Ou usa a regra que eu ensinei para vocês. A gente pega o último, separa, pula um e pega o que sobra. 12 não tem raiz quadrada. O número antes do 12 que tem raiz quadrada é o 9. A raiz quadrada de 9 é 3. O único produto que vai terminar em 5 é um produto que seja 5 vezes 5. Logo, a raiz quadrada de 1.225 é 35. Por quê? Porque 35 vezes 35... 35 vezes 35, 5 vezes 35 dá 175, que vai dar 5... 5, 2, 2 e 1. Dá 1.225. Logo, a raiz quadrada, certo? De 1.225 é 35. Então, concluímos que o nosso x aqui, ele é mais ou menos 35. Ou seja, serve uma raiz igual a 35 positivo. E também serve ela sendo 35 negativo. Vamos agora para a próxima questão, certo? Vou separar aqui o espaço para a próxima. Pronto. A próxima questão
que é a questão 52, eu vou deixar para que vocês possam resolver, tá certo? É um problema, eu queria que vocês conseguissem desenrolar ele sozinhos. Vamos ver agora, então, a questão 53. Questão 53. Vamos ver o enunciado da questão 53. O triplo do quadrado de um número real mais 5 é igual a 80. Qual é esse número? Poxa, eu não conheço o número real, eu vou chamar ele de x. A questão está dizendo que o triplo desse número ao quadrado, ou seja, o triplo do quadrado de um número real. Como eu não conheço o número real, eu vou chamar de x. E o triplo do quadrado é 3x ao quadrado, certo? Mais 5, isso aqui é igual a 80. É isso? É igual a 80. Certo? Então, o que a gente vai ter aqui? Passando o 5 para o outro lado, teremos 3x ao quadrado é igual a 80 menos 5. 3x ao quadrado é igual a 75. X é igual a 70 ao quadrado, né? É igual a 75 dividido por 5. Então, teremos que x ao quadrado é igual a 25. Logo, o nosso x é igual a mais ou menos, não esquecer do mais ou menos, tá certo? A raiz de 25. E a raiz de 25 é 5, logo x é igual a mais ou menos 5. Serve como resposta o x igual a 5, positivo. E serve como resposta o x igual a menos 5. Bem? Então, vamos lá para a próxima questão. Deixar um espaço aqui para a próxima. A questão 54 eu vou deixar para vocês responderem, tá? E eu vou fazer a questão... Vou deixar a questão 55 para vocês também. E vou fazer a questão 56. Ok? A questão 56 diz o seguinte: qual é o número real tal que o dobro do quadrado dele é igual a 5? O número real que o dobro do seu quadrado é igual a 5, tá certo? Questão de número 56. Qual é o número real tal que o dobro do seu quadrado é igual a 5? Eu não conheço o número, eu vou chamar ele de x, tá certo? Para fazer exatamente o que a expressão está mandando. Então, eu vou chamar o número de x. Questão 56. Eu não conheço o número, eu vou chamar ele de x. E o dobro do quadrado desse número é igual a 5. Passando 2 para o outro lado, a gente vai ter que x ao quadrado é 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 é 2,5. Logo, o nosso x é igual a mais ou menos a raiz de 2,5. Como 2,5 não tem raiz exata, então a gente pode deixar a resposta assim: x igual a mais ou menos 2,5. Uma outra saída, se você quiser simplificar mais a resposta, você poderia colocar esse 2,5 na forma de fração. Você teria 25 sobre 10. E aí você perceberia que o 25 tem raiz, é 5, mas o 10 não tem. A sua resposta poderia ficar escrita dessa forma aqui também. E você ainda poderia, se quisesse, racionalizar, que era multiplicar embaixo e em cima por raiz de 10. A gente viu isso daqui no início do ano. Ou seja, multiplicando embaixo e em cima por raiz de 10, o que é que a gente vai ter? 5 raiz de 10 sobre 10. E aí, dividindo por 5 e dividindo por 5, a gente vai ter raiz de 10 sobre 2. Ou seja, serviria como resposta x1, a raiz de 2,5 positiva e a raiz de 2,5, né, aqui, com menos raiz de 2,5,
Ou poderia colocar esse último resultado que eu encontrei aí, tá bom? Mais ou menos raiz de 10 sobre 2. Tanto faz, os dois serviriam como resposta, certo? Mas como a gente deixar do jeito que a gente encontra, mais ou menos a raiz de 2,5, e aí como 2,5 não tem raiz exata, a gente deixa assim na forma de radical mesmo, tudo bem? Então essa é a primeira parte da aula. Eu decidi tirar para resolver uns exercícios com vocês, para tirar a dúvida, para que vocês possam concluir essa página, tá bom? Agora eu vou continuar falando das equações completas. Eu vou mostrar um método para resolver as equações completas sem utilizar a fórmula de Bhaskara e vou usar o gancho desse método para demonstrar a fórmula de Bhaskara, para dizer de onde é que vem essa fórmula, tá certo? Pois vamos então agora para a próxima aula.